Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso trabalho sobre política cambial. O que se trata a política cambial? A taxa de câmbio é o preço da moeda nacional em relação às outras moedas que circulam no exterior. O valor da moeda nacional pode valorizar ou desvalorizar em relação às outras opções de moedas, por motivos diversos, que geralmente se devem a fatores macroeconômicos. Desse modo, podemos dizer que a política cambial é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central Brasileiro, o BACE, que tem o objetivo de adotar a taxa de câmbio razoável dentro da economia. Essa política tem como objetivo principal manter um equilíbrio entre a entrada e a saída da moeda estrangeira dentro do país, de modo a suprir os interesses do governo dentro de um determinado cenário do qual o país está vivendo. Isso acontece porque existem determinados momentos em que o governo necessita que a moeda nacional fique mais valorizada ou, por vezes, a moeda se desvalorize. O objetivo principal é manter um patamar de equilíbrio, sempre evitando variações significativas e repentinas que, por vezes, acontecem no câmbio devido a fatores muitas vezes externos no país. Política cambial. Entenda sobre essa importante política econômica. A política cambial é um conjunto de medidas adotadas por um país em favor de sua moeda em relação às outras moedas estrangeiras. O governo de diversos países possui atribuições que lhes são conferidas sobre o aspecto de diversos temas econômicos. Dentro deles, temos as principais: políticas cambiais, políticas monetárias e políticas fiscais. O objetivo de cada uma dessas políticas é manter a economia de um país num estado de constante crescimento, sustentável e equilibrado. No entanto, acontece que nem sempre o governo de um país obtém sucesso em suas políticas econômicas, ou por não dar a devida atenção às mesmas, ou por motivos externos no próprio país. Também podemos mostrar que política cambial, o Conselho Monetário Nacional, CNN, define o regime cambial ao estabelecer as diretrizes do mercado de câmbio e como o BC, o Banco Central, deve atuar para assegurar o seu funcionamento adequado. A política cambial reflete-se na atuação do governo na taxa de câmbio no mercado de negócio de moedas estrangeiras. O regime de câmbio flutuante, as condições do mercado de câmbio, oferta e procura da moeda estrangeira determinam a taxa de câmbio que flutua livremente. A escassez da moeda estrangeira pode aumentar ou até mesmo diminuir a taxa de câmbio. E a desvalorização ou valorização cambial desse país. Com isso, impactos à economia. A política cambial afeta a vida dos cidadãos, mesmo aqueles que não viajam para o exterior, devido ao comércio internacional. Os preços de produtos importados e exportados são afetados pelas taxas de câmbio, que, ao flutuar, influenciam as exportações e importações. A taxa de câmbio
é o preço da moeda nacional, refere-se às outras moedas do estrangeiro, como por exemplo o preço do real brasileiro, o BRL, em dólar americano, o USD. Esse valor da moeda nacional pode aumentar ou diminuir em relação às outras moedas. Enquanto isso acontece, dizemos que houve uma valorização ou desvalorização, respectivamente. Inicialmente, o BACE decide sobre qual política adotar para o câmbio da moeda no país, entre câmbio flutuante ou câmbio fixo ou banda cambial. Portanto, agora vamos compreender mais um pouco aprofundado sobre a política cambial, política monetária e política fiscal, tendo em mente o conceito que foi dito anteriormente sobre a política cambial. Política monetária. Controle da quantidade de moeda na economia. Política cambial. Administra as taxas de câmbio. Política fiscal. Mantém um equilíbrio entre receitas e gastos públicos. Política fiscal expansionista é o nome que se dá para quando o governo exerce uma política de gastos focada em reduzir tributos e aumentar os gastos. É muito utilizado quando o governo busca dar um estímulo para que a economia se fortaleça. Em contrapartida à política fiscal expansionista, a política fiscal restritiva é utilizada em momentos de pleno emprego e inflação. Neste quadro econômico, o consumo é muito alto e com a redução dos estoques ocorre um aumento dos preços. Regime cambiais no plano real. É a maneira pela qual a taxa de câmbio é formada. O regime cambial pode ser fixo, ou seja, com o valor estipulado pelo Banco Central. A taxa de câmbio. A taxa de câmbio é uma relação entre moeda de dois países, que resulta no preço de uma delas, medindo em relação à outra. Mas além de expressar quantitativamente a condição de troca entre duas moedas, a taxa de câmbio expressa as relações de troca entre dois países. O que é a apreciação cambial? Na apreciação cambial, o valor de taxa cai e a moeda local sofre uma apreciação. Assim sendo, as exportações tornam-se mais caras e perdem competitividade no mercado internacional. E na depreciação cambial significa um aumento na taxa de câmbio nominal, ou seja, aumenta-se o número de reais necessários para se adquirir um dólar. Política cambial no Brasil. Atualmente, vivemos um regime de câmbio flutuante. O preço do dólar varia de acordo com as oscilações do mercado. Mas o Brasil já passou por um regime de câmbio fixo, que foi até 1999. Naquela época, um dólar valia R$ 1. Existem várias formas de regimes cambiais, mas a taxa de câmbio é determinada em um país. Os mais utilizados são os câmbios fixos e o flutuante. No regime de taxas fixas, o Banco Central se compromete a comprar e vender moedas estrangeiras a um preço fixo e expresso em moeda nacional. Esses preços podem sofrer alterações. Isso vai depender da decisão do Banco Central. Viemos através deste vídeo mostrar o modelo de política cambial e algumas de suas ramificações dentro deste modelo. Algumas dessas ramificações são a política monetária, a política fiscal, regimes cambiais no plano real, a taxa de câmbio, a apreciação cambial e a depreciação cambial, a política cambial no Brasil. É claro que esse tema ele é bem extenso, mas a gente veio através desse vídeo simplificar e mostrar um pouco para vocês. Agradeço a todos que estão ouvindo a
a este vídeo e vendo. Agradeço também aos integrantes do meu grupo, que é Andrea Ingrid, Gabriel José, Yolanda Lúcia e Marília Brito.